Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas antes de iniciarmos propriamente o estudo, quero pedir ao mentor deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, e sobretudo ao nosso Mestre Jesus, para que este momento seja um momento de paz, de harmonia, discernimento no estudo que vamos efetuar. Obrigado e que assim seja. Pois, meus amigos, vamos então estudar o capítulo 47. No trabalho ativo é o título deste capítulo. Mas antes de iniciarmos propriamente o estudo, eu queria relembrar o que se passou no capítulo anterior, no capítulo 46. Esse capítulo demonstrou-nos de um atendimento, dos bastidores, um atendimento de uma casa espírita, onde as pessoas vão com diferentes motivos na procura espiritual. Uma parte em condições de serem atendidos, como podemos ver, pelos benfeitores espirituais, mas muitos somente pretendem o conforto para si mesmo, ou seja, tentam se livrar de complicações. Problemas esses que nem sempre têm como causa espíritos sofredores ou espíritos obsessores. Como explica Aniceto nesse capítulo, muitas vezes na Terra agimos como alunos que querem ser aprovados no curso sem terem aplicado no mesmo. Como essas pessoas fossem vítimas de um Deus que sente prazer em desafligir. Esse tipo de pensamento origina-se muito mais no nosso comodismo, na nossa preguiça diante das tarefas, que dê aprimoramento da comunicação interna com o divino, do que as ideias de purificação e sofrimentos liberados. Por vezes somos muito imediatistas e pouco afetos ao trabalho espinhoso, ao trabalho mais complicado, ao trabalho que nos pede mais a nossa intervenção para podermos conquistar, para podermos não conquistar, mas para podermos ter conquistas consistentes e duradouras. Por isso, Aniceto explica que diante dos pedidos para qual o plano espiritual nos resolva os nossos problemas sem sequer suor no nosso paraíso, eles preferem se calar, deixando que exercitemos o nosso livre-arbítrio e as lições que já deveríamos ter aprendido no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, vamos então dar início ao nosso capítulo 47. No trabalho ativo é o tema deste capítulo. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração do emissário de nova posição, frente à Assembleia, era recebido com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória de todo este trabalho. De quando em quando surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quando possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente os mais novos em conhecimento doutrinário exibiam enormes irresponsabilidades. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos,
Outros simpatizavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os havia levado ali. Olha que isto é extremamente interessante, esta parte. Mas, vejamos, esta primeira parte que eu li é uma continuidade do trabalho de Dona Isabel, na casa de Dona Isabel. E vai-nos mostrar condições daqueles que participavam no plano, no trabalho, sim, no trabalho espiritual. Nesta descrição de muitos dos encarnados que chegavam à casa de Dona Isabel, André Luís faz uma leitura deles, pelas suas derivações mentais que libertavam. Isto demonstra o padrão da atitude não é favorável. E demonstrava isso mesmo. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como as miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Está escrito na Gênesis, no capítulo 14, no item 16, o tema qualidade dos fluidos. Também, na Fonte Viva, de Emmanuel, no capítulo 149 do culto à prece, ele escreveu: os nossos pensamentos são paredes em que se enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese, ou seja, na ascensão. Como pensas, viverás. É que importante isto. Mas também André Luís mostrou no capítulo 40, se bem se recordam, quando ele escreveu: fui buscar esses exemplos do que chamamos de detritos mentais, ainda muitíssimos permanentes em nós encarnados. Eu só quis vir buscar esta parte porque eu acho que é importante nós entendemos que isto não é nada de excepcional, não é nada, ou seja, a realidade é que nós aprendemos com o nosso lar e aprendemos também com os mensageiros. E também recordo, como é óbvio, e a base do Espiritismo, em que Allan Kardec já mencionava isso. E se recordem, este capítulo 40, no capítulo 40 que estudámos, onde André Luís escreveu: observem grandes núcleos paradocentes ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídas por elas mesmas. Escreveu André Luís. Foi extremamente importante. É que a realidade é que nos trabalhos espirituais, salvo exceções, nunca nos entregamos completamente também. Porquê? Porque o próprio médium, por vezes, tem a sua mente circulante com problemas que tem no cotidiano. Pois o trabalho com Jesus é um trabalho longo. Pois estamos cuidando do espírito imortal e não do corpo físico. Pelo que reflete a compreensão de que a evolução espiritual é uma caminhada prolongada através de múltiplas existências, focada na reforma do espírito, que é a alma, e não da brevidade que existe na vida terrena. O Espiritismo, a doutrina espírita, ensina que o corpo é um templo, ou um veículo temporário, ou um empréstimo divino. E seu cuidado é fundamental. Mas secundária é a transformação moral do espírito, que é o ser imortal, procurando a perfeição e o progresso para reencontrar-se com Deus e os entes queridos após a desencarnação, através do exemplo de Jesus, o nosso Mestre. E então vou voltar novamente ao texto, continuando a leitura. A mente lhes vagava. Muito longe dos comentários edificantes, viam-se distintas as imagens mentais. Alguns prendiam ao que desafios
domésticos. Outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que lhe haviam levado até ali. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que existem em determinadas atitudes corporais, os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes diz respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são coletores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado, incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição, dos conselhos de perfeição, cedidos a outrem que poderão concentrar nos momentos folgados de serviço espiritual? Pergunta neste caso o Aniceto. Boa concentração exige vida reta. E vou aqui parar novamente o texto. Nesta parte do texto, entendemos como conquistar o estado de concentração como Aniceto nos explica. Concentrar é fundamentalmente congregar ou reunir forças mentais e espirituais também, num ponto ou no objetivo. Especialmente em trabalhos mediúnicos de elevação, exigindo uma vida reta, disciplinada, mental e boa vontade, para que os pensamentos que se unam e potencializem a intenção do bem, algo que não se alcança com superficialidade, mas com exercício contínuo e retidão moral. Ou seja, quando nós falamos de união das forças, reúne a atenção, o pensamento, a vontade para um propósito, como abrir canais para a comunicação com desencarnados ou fortalecer a oração. Foco na meditação. Isto é importante. É o ato de aplicar a atenção profundamente em um assunto, muitas vezes através da meditação e do estudo das lições evangélicas. Então, como é que se pode preparar? Essencialmente para o trabalho espiritual, onde a concentração permite o intercâmbio eficaz com o plano espiritual. As condições para a concentração. A capacidade a ter uma vida reta. A capacidade de concentrar depende da conduta moral diária que o médium tenha, evitando imprudências, vício mau uso das palavras, mas também dos olhos. Seguir a moral cristã em todos os dias da nossa vida. Isso significa viver os ensinamentos de Jesus, focando-se na transformação interior, na fraternidade, no amor e na prática da caridade, transformando o fazer o bem em um hábito constante, usando a razão e o livre-arbítrio para aplicar a lei do amor, especialmente no trato com o próximo e na superação de imperfeições. O Espiritismo não impõe dogmas, mas traz a lógica para a vivência do Evangelho, que é o caminho para a evolução e felicidade. Então, vou passar novamente ao nosso texto. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial da união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. E aqui vou parar, porque acho importante aqui fazer um pequeno comentário. Esta frase descreve a necessidade de disciplina mental
mas também da evolução moral, através da meditação, que é importantíssimo, para unir pensamentos e energias em prol do bem. Algo essencial nos trabalhos espirituais como mediunidade. Isso consegue com a prece, isso consegue com o estudo, isso com o cultivo do bem e controle das paixões, formando correntes ascensionais que facilitam a sintonia dos planos superiores, contrastando com pensamentos materiais que geram correntes horizontais limitantes, preparando a alma para receber e irradiar influências divinas. Passar esta segunda frase do texto, que achei também importante separá-las e poder fazer um pequeno comentário. Vou ler o texto. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação. Tão só porque estes se entregam apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Achei importante esta frase e vou tentar. Onde está a entrega momentânea a pensamentos de amor cristão? Isto tem a ver amor cristão como oração, como caridade. E concentra forças espirituais no serviço de elevação. Ou seja, atraindo o auxílio das entidades superiores, pois a mente, focada no bem, cria uma sintonia com a espiritualidade e fortalece o espírito contra as vibrações inferiores. Um processo que embora breve, é poderoso para a transformação moral e o progresso espiritual, conforme ensinado nas obras como Os Mensageiros que estamos a estudar, de André Luiz. A prática constante, mesmo breve, disciplina a vontade, fortalece o espírito contra influências negativas e pavimenta o caminho para a transformação pessoal, conforme descrito por Alta de Souza nos ensinamentos espíritas sobre disciplina mental, oração, pensamento positivo. São duas ferramentas poderosas para concentrar energias. Abrir canais de comunicação e receber auxílio, sendo a disciplina da mente o caminho para isso. Resumindo, a doutrina espírita ensina que esses pequenos atos de devoção, esses pequenos atos de amor, quando sinceros, são como faróis que guiam as forças espirituais para auxiliar no caminho evolutivo. Sem necessidade de longas sessões, mas sim de qualidade e sinceridade no foco. Mas o problema é que depois do trabalho espiritual, nós relaxamos-nos com a nossa vida cotidiana. Mas durante a nossa vida cotidiana, conseguimos procurar em tudo o que fazemos sobre o Evangelho de Jesus? Nós conseguimos associar a força superior de amor que tem como referência esse espírito mais puro que passou aqui para o nosso planeta Terra. Jesus. Que importante que isso é. Continuar com o nosso texto. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano tornar assim impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia para que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes, sim, eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo deste não havia um só que não recebesse consolação direta e sublime conforto. Fim da interpretação,
Pouco antes de entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximava de Isidoro, pedindo emocionada: seria possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocar entre médio e doutrinador, veio trazer a resposta, algo contragido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que a sua filhinha ainda não está em condição de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente isso, minha amiga. O nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia à mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada na sua carreira espiritual. Ela precisa de jamais livre para testemunhar, quando o seu coração deve permanecer em liberdade por nobre merecimento, conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na terra. Olha, aqui eu acho que é muito importante esta parte. Estamos a falar aqui de uma mãe, a fala de uma mãe que pede para se comunicar com a sua filha. Os espíritos auxiliam-nos, claro. Mas esse auxílio desde que esse auxílio não prejudique o nosso caminho espiritual, como Isidoro bem menciona. Mas não é este o caso, pois Isidoro menciona que o auxílio, neste caso, seria como uma prisão para a mãe e para a filha. A mãe precisa de liberdade espiritual, depois de ter cumprido o seu dever na terra, e precisa de testemunhar por si mesma. Não devemos dar aos nossos afetos tudo aquilo que se pretendem, ou precisam também. Eles têm de ter o livre-arbítrio, de escolherem por eles próprios o caminho, por eles próprios as suas opções, porque sem o seu livre-arbítrio, qual é o merecimento que têm no caminho que possam fazer? Vamos voltar ao nosso texto. Considerando, embora o caráter sagrado do amor e afeição maternal, os nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremos em nosso serviço. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto, quem sabe, amanhã. Possivelmente poderá encontrar a sua filha em sonho. Interpelada sorriu, confortada e obtemperou. É verdade. Devo compreender a nova situação. Neste instante, acercou-se Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas previdências junto dos receitistas, para que forneçam novas indicações ao Amaro, meu sobrinho. O meu sobrinho necessita de um amparo
à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: Não posso, meu amigo, não posso. Se amar pedir e os receituários cederem, estará tudo muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano, por 5 vezes, sem que ele respondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e quando os obtém? Por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve dela com desprezo. Naturalmente não estou agastado com isso, como adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança, mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Olha, que importante esta parte. Vou parar aqui o nosso texto. Então, aqui eu posso realçar que os pedidos à espiritualidade ou são realmente para nós podermos realizar ou brincamos com a continuidade de erros de encarnações inferiores. É o que está a acontecer com o espírito. No espiritismo, os pedidos à espiritualidade são para o conhecimento, evolução, não uma brincadeira. Eles refletem as nossas necessidades e imperfeições, sendo uma oportunidade para reparar erros passados e evoluir, o que muitas vezes se manifesta como desafios ou lições para corrigirmos falhas e não repetir padrões. Compreendendo que o esquecimento das vidas passadas é um véu que é necessário para o progresso, os pedidos atuam como guias para essa jornada de autoconhecimento e melhoria contínua. Então, nós aqui podemos entender os pedidos e também fazendo aqui uma ligação com a reencarnação. Os pedidos, as orações, as súplicas, são um caminho para procurarmos auxílio, direcionando e força para superar dificuldades, que frequentemente têm raízes em experiências ou faltas de vidas anteriores. Por isso existe a lei da causa e efeito. Não deve de haver, mas se houver, elas existem, mas o não deve de haver é simplesmente não deve de acontecer. Mas a repetição dos erros é porque o espírito ainda precisa de aprender a lição. Os pedidos são uma forma de pedir ajuda para entender e executar essa reparação. Não um sinal de brincadeira, como este espírito está a fazer, mas sim um processo de aprendizado. Eu falei no véu do esquecimento. É fundamental para que não sejamos sobrecarregados pelas lembranças dolorosas e para que possamos nos concentrar na vida presente, permitindo assim a evolução, sem o peso constante do passado que nós temos. Os espíritos nos incentivam a ser responsáveis pelas nossas ações. Os pedidos são um complemento, mas a atitude de mudança e o esforço para não repetir erros devem partir de nós, pois em suas mãos está a permitir que tudo ande nos eixos, ou não ande. Então, os pedidos são sérios, pois têm como objetivo a evolução e a correção. Bem, então, vamos continuar com o nosso texto. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da fraqueza contundente. Contudo,
Compreendi que para atender tanta gente e movimentar-se em tantos propósitos heterogéneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço perseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliados à abnegação da intermediária, comoviam-me o coração. Era necessário, de facto, grande renúncia para atender o trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos desencarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Anicete, porém, adivinhando os meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber. E aqui chegamos ao final do texto, mas vou fazer um pequeno comentário esta à parte. Quando quando Anicete diz: um dia André vai compreender com Jesus que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber. Esta frase com uma profunda ressonância no Espiritismo. Ele sintetiza o ensinamento central de Jesus, a felicidade e a evolução espiritual, além do altruísmo, do serviço ao próximo e da doação, e não do egoísmo do desejo de ser servido, pois o verdadeiro nobre é aquele que serve espelhando-se com espelho, espelhando-se no Mestre. O Espiritismo reforça que o Evangelho é um roteiro para a transformação moral, onde servir ao bem e estender a mão ao necessitado são os caminhos para a verdadeira grandeza e felicidade, cumprindo o amor e cumprindo a caridade. De uma forma resumida sobre este capítulo, as palavras de André Luiz sobre o ambiente do atendimento espiritual é extremamente importante, como vimos. Verifica-se o quanto a corrente dos pensamentos difundidos interfere na sintonia e na harmonia dos médios que estão ao serviço e a vibração imediatista dos mais novos de doutrina com as suas ansiedades, produzindo pensamentos contrários aos que os espíritos procuram. Daí ser necessário procurar e manter a mesma sintonia nos trabalhos espirituais, fixar os pensamentos, a nossa alma no objetivo do trabalho que se está realizando. Aí Aniceto repara que é necessário para o médio promover com disciplina a sua reforma íntima no seu dia-a-dia. Estar no pensamento espiritual somente nos momentos de exercício mediúnico não garante que para o médium uma concentração livre de interferências, como nós vimos neste capítulo. Nem tampouco o facto de se entregar e relaxar no trabalho mediúnico garante uma concentração eficaz. O caso da mãe desencarnada que desejava surgir à filha para ajudar também é um grande exemplo. Percebe-se então que o plano espiritual é muito mais de razão do que de emoção, pois a nossa condição sentimental muitas vezes atrapalha o bom exercício das atividades espirituais, pois somos ainda tendenciosos, querendo a todo custo impedir o sofrimento daqueles que amamos, só olhamos às variantes e resultados disso. Pois assim a mãe desejava ajudar a filha, mas esquecia-se que a mesma precisava se reforçar interiormente os ensinamentos que a mãe transmitiu quando estiveram juntos na Terra, como encarnadas. Passados anos, recebendo orientações, lições e ensinamentos divinos, ou melhor, não passados, peço desculpa, passamos anos recebendo orientações, lições e ensinamentos divinos para que um dia possamos ter a oportunidade do que aprendemos. Podemos desfrutar dela, podemos executá-la. Isso vem
como se chama aquilo que nós chamamos de provações e sofrimentos, de perdas e recompensas. Outra citação deste capítulo 47 é: vemos que os nossos amigos espirituais pedem constantemente por nós, intercedem quando vêm as nossas aflições, mas que nem sempre podem ser atendidos, já que é levado em conta o nosso período de provas, o nosso controlo íntimo, a nossa sintonia, a nossa fé e o nosso merecimento, como o caso de Amaro e os receitistas. E assim, meus amigos, chegamos ao final do estudo deste capítulo 47. Espero que tenha sido do vosso agrado. Por mim, desfrutei imenso poder compartilhar convosco a leitura deste capítulo, mas também alguns apontamentos que eu achei interessantes e importantes em certas partes do texto. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, pela paz, pelo merecimento também e pelo discernimento que tivemos durante este estudo. Obrigado, Jesus. Fica connosco agora e sempre. E que assim seja. Obrigado a quem vai assistir ao estudo deste capítulo 47. Muita paz, muito amor e uma boa semana para todos.